Sejam bem-vindos ao canal da Editora Ibero-Americana. A Editora Ibero-Americana surgiu mediante uma pesquisa de uma tese de doutorado. Qual é a ideia? A produção científica no Brasil e no mundo. Hoje tenho um privilégio de receber aqui comigo o professor Dr. Sebastião de Souza Lemes, doutorado em Psicologia, pós-doutor em Políticas Públicas e livre docência em andamento em Teoria do Currículo. Também estou com o Flávio Machado, doutorando em Educação Escolar, mestre em Ciência Política e graduação em Ciências Sociais. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão da comunicação e divulgação científica. Qual é o papel realmente de um periódico científico? Qual é o papel, qual é o contexto que a comunicação e a divulgação científica se insere nesse momento da ciência? O que isso traz de possibilidades para que nós possamos aí alavancar a nossa informação, o conhecimento, a partir de programas de pós-graduação da ciência. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. A primeira pergunta faço para você, professor Sebastião. Inclusive, o professor Sebastião é conhecido com um apelido muito carinhoso, professor Cuca. Então, vou falar com ele como professor Cuca. Professor Cuca, a partir da sua experiência e alguns anos como editor-chefe de um periódico científico em políticas e gestão educacional, como que o senhor vê hoje essa questão da comunicação e divulgação científica na área da educação no Brasil? Olha, é uma satisfação poder conversar sobre isso. De vez em quando nós temos essa oportunidade e eu acho que vale a pena sempre nós estarmos abordando esse tema, porque é uma questão que, em termos de, principalmente, de periódico científico no Brasil, ele existe há muito tempo, mas num círculo muito restrito e num ambiente muito circunscrito, que é o ambiente acadêmico. A área de educação, hoje, se nós considerarmos o quanto os profissionais da educação têm o hábito de ler sobre assuntos científicos em periódicos profissionalmente organizados, em divulgação científica qualificada, é muito pequeno o número de pessoas efetivamente envolvidas e que fazem essa leitura. Nós estamos num momento em que nós estamos saindo de um ambiente extremamente reduzido de pessoas que têm o hábito da leitura do texto científico, um ambiente cujo contingente de profissionais envolvidos com a leitura, né, é muito reduzido. Nós estamos praticamente vivenciando um período da existência dos chamados periódicos qualificados cientificamente no Brasil, né, que dá os primeiros passos para além do universo acadêmico e que pretende chegar não só no âmbito dos profissionais em gerais na escola e, quem sabe, um dia, né, trazer essa divulgação científica efetivamente para toda a sociedade. E isso exige que nós tenhamos condições de construir. Isso não está pronto para nós, né? A visão da reflexão a partir dos textos científicos, principalmente na área de educação, não faz parte do cotidiano dos docentes ou profissionais da educação que estão distribuídos na sociedade, atuando nas escolas básicas, e até em uma grande maioria das instituições de ensino superior privadas. Isso é uma exigência, praticamente, das instituições públicas de ensino superior, né? E para aqueles que têm uma perspectiva de carreira, né? A divulgação científica começa a dar os primeiros passos, em termos de Brasil, no sentido de realmente divulgar a ciência e a visão científica da educação na sociedade brasileira. Nós estamos começando. A nossa visão ainda é restrita. Nós ainda projetamos muito naquilo que, no nosso ponto de vista, qualifica as revistas, em cima daquilo que nós pensamos que seja, não necessariamente aquilo que a sociedade precisa. A gente ainda precisa compreender melhor de que maneira nós chegamos efetivamente até o interior da sociedade. Nossos professores, nossos especialistas em educação,
nossos agentes educacionais e todo o circuito que lida diretamente com a educação, principalmente a educação básica, não tem o hábito da leitura de texto científico. Os poucos que têm consideram essa situação de muito difícil acesso. Não só porque as revistas estão num âmbito muito restrito, né? E que agora, hoje, graças ao sistema online, nós temos condição de ampliar essa restrição, né? Mas como também porque não tem o hábito, né? A formação dos nossos professores especialistas em educação, há menos de 5, vamos dizer, exagerando, 10 anos atrás, começou a se exigir um pouco mais das leituras técnicas, do envolvimento com o contexto e com os conceitos, não só cientificamente construídos, mas também socialmente distribuídos, né? Nossos professores, infelizmente, ainda trazem em si, com algumas mudanças que vêm ocorrendo, claro, trazem em si uma concepção de serem necessariamente dador de aulas, né? Eles não precisam mais do que isso. Precisam, mas não têm acesso. Esses acessos nós estamos construindo agora, a duras penas e com muito, muito esforço de alguns poucos para produzirmos ciência e também divulgar. As nossas universidades sempre produziram ciência. As nossas universidades sempre produziram ciência. Mas divulgamos a ciência apenas nos meios restritos ao acadêmico e ao científico. O meio social, popularmente falando, a ciência produzida e a divulgação não é para elas. Nós ainda não sabemos fazer isso, mas estamos aprendendo. É o que eu penso. Isso é muito importante, porque quando nós pensamos na questão da divulgação científica, há vários saberes envolvidos. A questão técnica, a questão de gestão, a questão de políticas editoriais, os meios de comunicação, quais são os nichos que nós vamos. A sociedade precisa ter esse acesso e com esse intuito, a Editora Ibero-Americana vem para que possamos aí desenvolver e aplicar na sociedade esse acesso de forma mais democrática, de forma mais alinhada ao processo de comunicação, como ter acesso a essas produções científicas que as próprias universidades o fazem. O Flávio, como editor, como que você vê esse processo e principalmente a formação técnica para que isso possa ser aplicado na sociedade, Flávio? Bom, primeiramente, né, eu trabalho como editor na própria editora Ibero-Americana já faz algum tempo, então minha experiência vem desse contato que a gente tem aqui já há muito tempo e do próprio processo de evolução que nós passamos dentro da editora, de um sistema bastante arcaico, bastante rústico, até os sistemas que a gente tem hoje, para de fato tentar fazer com que isso chegue, né, a alguém para além do ambiente acadêmico até mesmo. E isso vem, reiterando a fala do professor Cuca, em grande parte com a facilidade que foi gerada pelos acessos online, a partir da disponibilização desse conteúdo que, em grande parte no Brasil e dentro aqui da editora, a gente faz dentro da política de acesso aberto, que eu acho que é um dos pontos-chave que a gente tem, que não existe nenhum tipo de cobrança para que você tenha acesso ao conteúdo científico gerado pelas nossas universidades públicas no Brasil hoje, pelo menos não dentro da área da educação. Isso ainda se constitui em uma realidade que aumenta essa possibilidade de acesso. Porque, novamente, o texto científico já não é tão fácil de ser lido, como o professor disse, e hora que você coloca uma barreira financeira para acesso, como acontece, por exemplo, em muitos veículos de notícia, isso dificulta o acesso da pessoa, qualquer que seja o acadêmico, seja aqueles poucos, né, que talvez não estejam envolvidos dentro do contexto acadêmico, mas que desejem acessar esse conteúdo, restringe o acesso deles a não mais do que uma manchete, a não mais do que um título, a não mais do que um resumo, ou seja, não vão ter acesso a isso completo. E dentro do nosso trabalho que tem sido feito aqui ao longo dos últimos 7 anos,
isso foi uma máxima, de sempre manter esse conteúdo de acesso aberto, de sempre manter isso gratuito. E ao longo desses anos, a gente também foi aprendendo novas formas para tentar divulgar esse conteúdo, que é algo que se vê muito em diversas áreas, principalmente, creio eu, nas áreas comerciais. Quando se está vendendo um produto, existe bastante divulgação e bastante propaganda, seja hoje nas redes sociais, no Instagram, seja no próprio LinkedIn, que por mais que seja uma rede voltada a profissionais, ainda assim é uma boa forma de divulgação. Agora isso vem acontecendo mesmo aqui na rede de vídeos, o YouTube, que acaba hoje, na minha visão, sendo um facilitador, e eu gosto da ideia de que pessoas fora da academia tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Quando você vê um autor, seja esse autor bacharel, mestre, doutor, pós-doutor, falando brevemente, por alguns minutos, sobre o tema do seu artigo. A pessoa não vai precisar, às vezes, se dedicar àquela leitura, que mesmo um resumo, às vezes, é uma leitura bastante técnica, com muitas palavras ali, que às vezes estão fora daquele vocabulário que a gente usa no nosso cotidiano. Isso vai gerar uma nova forma de acesso a esse material para além das universidades, e aí, dentro de uma crença que creio não ser só minha também, chegando a algo que eu considero ser um dos objetivos e uma das funções, uma das finalidades que deveria ser atribuída à universidade pública, que é fazer com que esse conhecimento científico gerado não só chegue à população, mas tenha de fato um efeito modificador na visão de realidade dessas pessoas. E creio que ao longo dos últimos anos a gente viu cada vez mais a importância de conceitos científicos e de uma validade de um discurso científico chegar às pessoas de uma forma acessível para combater meios e veículos e organizações inteiras que promovem, né, a desinformação baseada em termos científicos, mas não em ciência de fato. É muito interessante isso. E com isso, a editora Ibero-Americana, ela tem um propósito justamente para divulgar de forma clara, transparente, mas uma leitura mais dinâmica para que todos possam ter essa compreensão. Nós devemos compreender também o que é a comunicação científica. A comunicação é quando eu faço a publicação do artigo científico. Nesse processo, eu vou trabalhar e desenvolver a divulgação científica. E é nesse ponto que nós estamos aqui discutindo hoje, tanto com o professor Cuca, quanto com o Flávio, nosso editor. E nesse processo, nesses sistemas, nós temos as políticas editoriais, e hoje, como eu pude aprender com o professor Cuca, é uma questão que eu tenho que analisar nas políticas editoriais, a questão da operacionalização e a questão da idealização do foco e escopo do periódico científico. Porém, essa divulgação científica, para alguns, quando o artigo está pré-ser publicado, eu mando esse artigo, faço um release desse artigo para algum veículo de comunicação, um jornal, uma revista, para que isso possa ser divulgado àquele ponto de discussão. Mas tem um outro ponto, que é a divulgação científica, como nós estamos fazendo nesse momento, utilizando as redes sociais, como o Facebook, Instagram, o canal do YouTube. E como esse processo, o professor Cuca nos disse, esse acesso para alguns é quase nulo, não existe, porque existe uma dificuldade do acesso científico a alcançar algumas pessoas, algumas regiões. E é esse movimento que nós estamos discutindo aqui e levar para você esse processo da divulgação científica. Professor Cuca, a partir da sua experiência, hoje, quais são ou qual é a maior dificuldade dos nossos professores da educação básica ter esse acesso realmente à produção científica, essa leitura de forma mais dinâmica e não ser aquela leitura pesada? Olha, essa dificuldade existe, ela é quase... Eu não gosto de dizer que ela é natural, porque ela não é, ela é construída. Essa dificuldade é uma dificuldade estrutural, né? E é uma dificuldade estrutural pelo próprio contexto no qual o professor hoje, principalmente o professor da educação básica, ele se encontra.
Ele se encontra num contexto em que a concepção de um professor que ele tem que estar na escola para dar aulas é uma visão extremamente restrita de uma concepção reprodutivista que acha que os conteúdos a serem trabalhados no processo educativo, principalmente da escola básica, são conteúdos prontos e acabados e que só podem ser reproduzidos. Então, para isso, é como se os professores eles tivessem essa, vamos chamar assim, né? Essa matéria-prima pronta e acabada, iria lá, entrega aos alunos e pronto, acabou. Isso está mudando, mas ainda não mudou. Isso implica que o professor planeje. Para que o professor possa fazer isso, ele precisa planejar, ele precisa se organizar. O ambiente escolar tem que dar condições operacionais para que ele possa fazer isso. O cotidiano dele, no seu fazer didático e pedagógico, impõe um nível de reflexão e uma necessidade de reflexão sobre o que está ensinando e como está ensinando. E isso tudo dentro da perspectiva estrutural, que vai desde uma proposta de carreira para o magistério no ensino básico, até o final de uma carreira acadêmica na universidade, né? Existe uma série de elementos que podem favorecer com que o professor disponibilize um certo tempo para fazer leituras, para se aprimorar, para se qualificar, para se posicionar de uma forma mais adequada, né? Desde isso, até que ele tenha condições sociais, financeiras, acadêmicas, para que ele possa dispor dessa condição. Eu tenho desenvolvido ao longo de algumas das minhas pesquisas, né, eu tenho verificado que existem determinados contextos e contingentes de profissionais da educação alocados em escola que, primeiro, não dispõem de tempo para isso. Para que nós possamos fazer uma leitura adequada de um texto científico, exige tempo. Nós precisamos de tempo para isso. A leitura adequada de texto científico numa área onde o aprimoramento é constante e significativo, exige tempo. Nós raramente temos esse tempo. Não porque nós não queremos ou porque nós não gostamos, porque nós não temos esse hábito, porque nós não temos esse costume. E nós não temos esse hábito e costume porque até então nós não tivemos oportunidades para isso. Porque até agora, do ponto de vista da construção social, da divulgação e do aprimoramento do conhecimento, não foi necessário. Mas isso também é construído. Nós vivemos numa sociedade que tem uma dimensão colonial muito forte. Nós ainda nos interessamos muito por aquilo que nos orientam e nos indicam para ser feito. Ah, você é professor? Então você vai lá e dá uma aula. Professor não é só isso. Ser professor implica aprimoramento, implica conhecimento em profundidade. Mas para isso nós temos que divulgar aquilo que as nossas pesquisas, os nossos estudos mostram que é preciso ir além. Então, nós temos uma situação complicada, sim, nesse sentido, porque falta, às vezes, condições operacionais efetivas, o ambiente de escola propício para isso, uma certa mentalidade do profissional da educação em querer efetivamente se aprimorar. E eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito de falar e alguns não gostam de ouvir. Nós precisamos, na sociedade brasileira, nós precisamos incentivar o professor no sentido de dar a ele condições para isso. Nós precisamos ver o professor de maneira mais qualificada no sentido de oportunizar a ele esse crescimento de conhecimento cognitivo, intelectual, que ele possa ter para, a partir daí, ele oferecer também o melhor para os seus alunos. E essa é uma questão que, se o professor não for valorizado na sua profissão, no seu fazer pedagógico cotidiano, na sua estrutura de atividade, né, isso não vai acontecer. Agora, isso não desincumbe a nós, produtores de conhecimento científico, pesquisadores, estudiosos, somos professores também. Eu também sou professor, né? Então, nós temos aí um compromisso de buscar viabilizar essas condições.
através do nosso trabalho, através da forma como nós divulgamos o nosso trabalho, através dos nossos contatos e das nossas relações com editoras que se propõem a fazer um trabalho de divulgação científica com seriedade, que tenha uma condição efetiva de efetivamente publicar ciência de uma maneira ética, de uma maneira importante para que toda a sociedade possa ter acesso. A disponibilidade tecnológica, que o meu colega Flávio está dizendo, que falou até agora aqui, né, é de fundamental importância. Tudo no nosso país ainda tem um peso muito significativo de a maioria das coisas serem caras. Eu digo tudo no sentido genérico do termo. As coisas do nosso país são caras. E são caras por quê? Porque elas naturalmente custam caro? Não, porque nós temos um sistema de remuneração muito pequeno. Os nossos profissionais, eles recebem pouco. Os nossos profissionais não têm muita saúde financeira para investir na sua própria qualificação. Então, o nosso trabalho ele é extremamente intenso nessa área. Produzir aquilo que há de melhor possível, numa perspectiva mais adequada possível, mas dentro de uma condição de acesso também favorável. É isso que nós precisamos fazer. Eu, às vezes, falo muito e nem fico muito claro se eu respondi a pergunta que me foi colocada, mas é porque eu tenho que falar sobre isso mesmo, porque é o que eu penso. E como dizem, é sobre isso realmente que nós estamos aqui. Esse espaço que a Editora Ibero-Americana iniciou em 2023 com a criação dos vídeos no canal do YouTube, no qual cada autor do artigo ele faz uma pequena explanação dessa forma, se tem um resumo mais adequado, e todos ali vão compreender, de vários periódicos, inclusive, isso traz justamente essa questão da divulgação científica. É aquela pergunta que nós, professores, recebemos. Você só dá aula? Né? É como se não conhecesse os nossos bastidores. E realmente, poucos conhecem os bastidores de professores. Principalmente os bastidores da produção científica. Nesse aspecto, Flávio, como é que é esse processo da comunicação e divulgação científica quando nós falamos em bastidores? É uma parte que literalmente fica atrás das cortinas, porque ela tem mais de um formato, né, para a gente falar de uma mudança, pelo menos, ao longo dos anos, baseada em uma necessidade que veio surgindo justamente com essa dinamização da possibilidade de divulgação do conhecimento científico, as várias transições que a gente passou na forma que esse conhecimento científico chega até os pesquisadores, até os professores ao longo das últimas 2, 3 décadas, que saímos daquela necessidade de estar sempre na biblioteca atrás de livros e catálogos para a possibilidade, não, temos cópias agora xerocadas de partes específicas de um livro, etc., que já facilitava, né, encontrar um tema específico, direcionar um foco de pesquisa, fazer ali um trabalho mais minucioso e dinâmico, comparado a ter que procurar livros, catálogos e nos livros inteiros. E agora a gente chega numa fase onde esses mesmos periódicos que temos hoje na versão online passaram, muitos deles, por todas essas etapas desse processo, desde serem impressos até isso se tornar um conteúdo disponível online. E em cada um desses momentos exigia métodos e formas de trabalho distintas atrás ali, né, das cenas, antes desse texto chegar formatado ali, corrigido, muitas vezes traduzidos para outras línguas, até os professores, pesquisadores, estudantes e quem mais, né, quisesse buscar esse tipo de conhecimento. Hoje, que trabalhamos 100% com o material online, por mais que seja possível ter a versão impressa desses materiais, todos eles ficam disponíveis com formato online, seja na forma de artigos em periódicos, seja na forma de e-books, quando estamos falando da divulgação de livros.
existe uma vasta gama de profissionais que atua para que esse conteúdo chegue de uma forma palatável até esses pesquisadores, pois creio que muitos vão conseguir se relacionar com a ideia. Cada um escreve de uma forma, às vezes nós não temos domínio específico de um programa de edição de texto, às vezes temos acesso a apenas uma versão de um programa que não é específica, e tudo isso, antes de ser publicado, passa por um processo de padronização, de normalização. Temos, né, hoje no Brasil a ABNT como o órgão regulador disso, que a cada período de tempo passa uma nova série de normas e diretrizes que vão guiar a produção científica, ou pelo menos a formatação da produção científica no Brasil, também acompanhando as mudanças dos tempos. E tudo isso, principalmente esse sistema online e a possibilidade de comunicação em tempo real com, basicamente, num país igual ao Brasil, o Nordeste comunica com o Sudeste, com o Norte, com o Centro-Oeste, tudo em tempo real. O que é publicado aqui hoje no estado de São Paulo é acessível para qualquer pessoa em qualquer estado do Brasil de forma instantânea. Isso gera uma grande possibilidade de aumento da produção científica e da divulgação científica. Esse grande aumento traz a necessidade de mais trabalho. Nos métodos mais tradicionais, por assim colocar, da universidade, muitas vezes esse trabalho era executado de forma voluntária, em um ritmo um pouco mais lento, a gente pode dizer, quando ainda era tudo impresso. Era muitas vezes por professores aposentados ou por professores, editores de revistas que se disponibilizavam, né, a fazer esse trabalho de forma não remunerada. Isso não acrescentava nada ao salário deles, ou às vezes até mesmo orientando-os e outros estudantes que participavam desse processo também de forma voluntária. Esse método voluntário ainda é muito frequente hoje em dia, mas isso limita a possibilidade de especialização que podemos ver dentro desses periódicos. Para atingir hoje o que fazemos aqui dentro da editora, com alguns dos nossos periódicos que são publicados em 3, 2 línguas, é necessário um corpo de pessoas especializadas para fazer essa tradução. Em alguns dos nossos periódicos, a gente vai trabalhar com mais de 100 a 120 artigos por ano. E todo esse material tem que ser lido, tem que ser revisado, tem que ser formatado. Existe, né, para que o material seja disponibilizado online de forma autêntica, a validação por placa, por verificação de similaridade, que você tem que passar por um programa, isso tem que acontecer para que aquele conteúdo seja validado. A atribuição de diversos indexadores e diversos formatos mesmo de documentos online, XML, HTML, DOI, códigos e etc. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem uma especialização por trás. Cada uma dessas pequenas etapas precisa de alguém que saiba fazê-las, as realizando. E se você pegar uma única pessoa, 2, 3 pessoas, como eram corpos editoriais há alguns anos atrás, isso se torna inviável quando trabalhamos com uma demanda de mais de 100 artigos por ano. Lembrando que muitas vezes as pessoas, né, que fazem esse trabalho de forma voluntária ainda têm que lidar com o seu horário de dar aulas, né, são professores muitas vezes, têm que elaborar a sua pesquisa, têm que fazer as suas orientações, têm que escrever os seus próprios artigos, além de corrigir os artigos dos outros. Todos esses processos fazem parte ali desses bastidores que ninguém vê, além do que o outro método que valida, né, a produção científica hoje, a principal validação, que é a revisão por pares, que basicamente um artigo antes de ser publicado tem que ser enviado a no mínimo 2 avaliadores que também são pesquisadores, preferencialmente especialistas na área que aquele artigo está tratando, para que eles validem, né, o conteúdo aqui está condizente com a realidade, não tem informações sendo inventadas, está usando uma base bibliográfica que justifica a argumentação, tem um método claro e estabelecido. Então, tudo isso leva a gente a precisar de uma grande equipe por trás para realizar desde esse pequeno processo. Se a gente for listar, são pelo menos 10 processos para cada artigo publicado.
Então, não tem como isso ser feito mais assim com uma pequena equipe de pessoas não especializadas, porque a qualidade não seria o suficiente, não teríamos uma boa padronização e o alcance desses artigos e dessa divulgação que a gente está comentando seria muito reduzido sem todos esses procedimentos, sem toda essa equipe por trás. Por mais que ainda seja feito muitas vezes com equipes menores, quanto mais especializada a equipe hoje, mais a gente vê os resultados, indexadores, que basicamente são a forma, né, de qualificação, por assim dizer, dos artigos, ou qualificação em alguns termos que muitas pessoas não vão ser tão afins deles, mas faz parte. Temos que seguir, né, aí as métricas e normas avaliativas que nos são colocadas, e para tudo isso existem exigências, existem demandas que precisam ser atingidas. Como que vocês podem ver, divulgar um artigo científico não é tão simples. Não é uma questão de escrever um texto, mandar para um periódico e simplesmente publicar. Existem vários fatores que irão contribuir nesse processo da divulgação científica. Para isso, e como vocês puderam verificar e ouvir, nós temos várias palavras que vão ser outros podcasts, outros diálogos como esse, para que nós possamos realmente fazer esse processo de divulgação. O que é o acesso aberto, a ciência aberta, a questão das boas práticas, dos pareceristas, da equipe editorial. E eu pego uma fala do professor Cuca, quando ele diz que tudo isso é uma construção estrutural. O que significa, no meu ponto de vista, e fica livre para concordar ou discordar, eu também vejo dessa forma que é uma réplica nos últimos 500 anos aqui no Brasil. Agora, é só no Brasil, mas lá fora também se permanece nesse mesmo ritmo de replicar uma formação já existente. Então, a partir disso, quando eu olho a divulgação científica, eu vejo uma questão da democratização, o acesso para todos. Inclusive, até confesso a vocês, eu tenho um sonho de consumo, que é fazer uma pesquisa estruturada, para defender que artigos científicos já deveriam ser inseridos, inclusive, na educação básica, para ali já começar a alicerçar um processo de hábito de construção. E outra questão nessa questão da construção estrutural é que nós continuamos replicando o movimento da produção científica em grupos fechados, em periódicos fechados. A editora Ibero-Americana ela tem uma ideia de justamente quebrar esse padrão, trazer isso daí. O professor Cuca, como editor-chefe da Política e Gestão Educacional, é um periódico que existe há mais de 30 anos. Nesse período, houve um momento que ela ficou sem produção e depois de 2016 começou um processo de qualificação do periódico. Essa qualificação envolveu e envolve até hoje o processo de indexação, de internacionalização, de métricas, de produção editorial, de desenvolvimento de profissionais, que inclusive eu defendo que a pós-graduação tem que formar esses profissionais de forma técnica também, e para que isso possa gerir o quê? Fazer esse processo de gestão dos artigos científicos, da produção científica brasileira. Professor Cuca, no seu olhar, com a sua experiência, e a partir que o Flávio nos trouxe, dos bastidores de um periódico científico, qual é o item mais importante de um periódico científico? Eu tenho dúvidas se existe um item mais importante. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que eu nem saberia dizer se tem um item mais importante. Para mim, a importância do periódico científico é fundamentalmente o compromisso, principalmente ético, da divulgação de conhecimentos, sem que você tenha, dentro dessa concepção de publicização dos conteúdos, né, alguma coisa que impeça de que
essa comunicação chegue em todos os que precisam conhecer. O novo conhecimento, ele é necessário. O avanço do conhecimento na sociedade é algo absolutamente necessário, lógico, fundamental. É assim que nós participamos do processo permanente de sociabilização. É assim que nós nos reconhecemos como seres humanos, como participantes da mesma espécie, né? Como pessoas que têm as mesmas necessidades e as mesmas vontades, guardadas as devidas proporções naquilo que é peculiar e singular de cada um. Óbvio. Eu não consigo ver alguma coisa num periódico que seja o mais importante. Eu acho que o periódico científico, com o propósito da divulgação e da disseminação do conhecimento, principalmente eticamente orientado e sustentado, ele é importante como um todo. Ele é de grande importância, né? Algumas exigências que são feitas para que esse periódico seja de uma forma ou de outra, não só pelas questões de ordem editorial, como está sendo colocado, mas também por uma série de exigências de tentativas de se qualificar esses periódicos através de algum tipo de julgamento, de algum tipo de grupo, de algum tipo de instância. A questão do periódico começa a ser um instrumento de divulgação científica a partir de uma necessidade social, mas também uma necessidade ética do compromisso do pesquisador com a produção e a divulgação do conhecimento. O periódico é importante. A qualificação técnica do periódico é muito importante, inclusive pelo fato de que nós precisamos, nos nossos periódicos, não é de uma boa editoria, não é só disso. Nós precisamos também de uma postura que nos possibilite ter o reconhecimento dos pares. Como o Flávio acabou de falar para vocês, eles têm que nos dar parecer. Aquilo que está sendo publicado no periódico passa pelas mãos de pareceristas especializados. Nós cumprimos exigências das bases de dados às quais nós estamos indexados. Isso, às vezes, faz até com que o próprio periódico seja visto como uma forma inalcançável de se ler e de se entender o que está lá. Isso faz com que nós tenhamos periódicos que temos compromissos com bases de indexação que nos impõem a obrigatoriedade de que os nossos artigos estejam escritos em vários idiomas. Quando, na verdade, o nosso compromisso, ele precisa ser com toda a população do planeta, mas nós temos que estabelecer uma prioridade sobre o que nós estamos escrevendo e para que tipo de público, para que grupos. É para todo o planeta? É para o mundo inteiro? Qual que é a questão de termos uma exigência de um periódico brasileiro de ser escrito em 2 ou 3 idiomas, se não tem 2 ou 3 idiomas na formação de nenhum profissional da área? Não temos isso. Isso está chegando agora. Agora nós estamos introduzindo um pouco mais de aprimoramento numa segunda língua ou coisa parecida. Nós precisamos entender que essas exigências são exigências de caráter etnocêntrico e europeias, onde nós temos nos países europeus como natural. Eu não gosto muito dessa palavra quando falo disso, mas eu vou usar que é para a gente poder entender. Como natural, países na Europa, eles por terem dimensões pequenas, por serem integrados em ambiente muito próximo, eles terem o domínio de 1, 2, até 3 idiomas, às vezes até mais do que isso. Não é o caso do Brasil. Eu diria que não é nem o caso da América Latina. Então nós precisamos ter um pouco mais de clareza de onde é que vai o nicho das nossas publicações e a partir daí definimos o que é importante.
A partir daí, nós podemos definir aonde está a importância no periódico que nós somos editores. Eu sou editor de um periódico voltado para a área de educação. É um periódico de política e gestão educacional. É um periódico estabelecido online, aberto, que qualquer pessoa que quiser entrar lá, acessar a revista, ler os seus artigos, olhar, estejam à vontade para isso. Não tem custo nenhum para quem quiser chegar lá. Sim, tem um custo para que isso chegue daquela forma, naquela plataforma. Mas para aqueles que querem acessar e ler, não tem custo nenhum. Eu pergunto, né? Eu estou aqui para ser perguntado, mas de vez em quando eu pergunto também, né? Eu pergunto, é possível que vocês consigam imaginar, não só vocês que estão aqui, mas vocês também que estão nos vendo, qual é o índice de acesso que eu tenho num periódico desse, por parte de professores e profissionais da educação da rede básica pública nesse nosso país? Talvez vocês não tenham essa condição, mas eu tenho. Eu tenho essa condição. E sem medo de errar, por não ter cálculos mais precisos, menos de 5% da população profissional dos atuantes como profissional da escola pública acessam. Por que será? Eles não querem? Eles não gostam? Eles não sabem? Não, é porque nós não temos o foco específico para dar prioridade a eles, para que eles acessem. Nós não damos a ele a formação adequada. Nós não orientamos a eles a necessidade do conhecimento ser avançado. Nós não oferecemos a ele tempo disponível para ler periódicos. As pessoas passam 40 minutos, 50, 1 hora e meia, olhando para os seus smartphones e brincando nos TikTok da vida. Mas não entram lá para ficar 15 minutos lendo um artigo num periódico como que eu sou editor. Isso não é um problema deles saberem ou não saberem. Isso não é um problema de ser ou não produzido para determinado nicho de leitores. Isso é falta de hábito. Isso é falta de condições. Isso é falta de componentes culturais por parte da população, principalmente a população profissional, para que eles façam isso. Nosso país, eles têm outras prioridades. Nós temos que construir neles essa vontade e, a partir daí, nós definimos o que é importante no periódico. Nós entendermos que, se nós temos a possibilidade de levar o conhecimento até eles, eu preciso descobrir de que forma eu vou fazer isso. Não pode ser de outro jeito. E isso tem uma significância e uma importância muito grande. As exigências que nos fazem para que nós tenhamos periódicos qualificados e reconhecidos, a maioria delas nem são estabelecidas por nós. Nós importamos de países considerados de primeiro mundo. Nós estamos vendo o que é país de primeiro mundo quando nós olhamos para a situação que o mundo está hoje. Então, quando nós importamos esses critérios e essas dimensões, principalmente algumas métricas, né, nós estamos importando elementos que não nos satisfaz. O que é importante num periódico? Aquilo que o meu leitor disser que é. Enquanto eu tiver algum lugar, algum setor, algum ambiente definindo o que é importante para que um periódico exista e seja qualificado, eu não estou olhando para o meu leitor. Eu estou olhando para algum lugar, em algum contexto, não para o meu leitor. Eu tenho certeza que quando nós discutimos, por exemplo, a questão do Qualis, me perdoem, eu não podia deixar de falar isso, né? Eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles que participam da decisão sobre a existência de um qualificador, desculpe o trocadilho, do nosso periódico, eles não têm ideia do que é a jornada de trabalho de um professor da educação básica. Eles não têm ideia de como funciona a formação desse professor da educação básica.
Então, eu preciso pensar numa questão como essa, que muito mais me provoca do que me indaga, né? Sobre o que é mais importante num periódico. O que é mais importante num periódico, para mim, é aquilo que atende à demanda do meu leitor. Quando eu conseguir ter um. São falas que realmente nós temos que refletir muito. Principalmente num país com 5 regiões, cada região, vários estados, com suas culturas diferentes. Entender realmente qual é o compromisso desse periódico, qual é o comprometimento, o que é mais importante, é tudo isso. Só que o mais interessante é que nós submetemos, na verdade, a critérios de outros, que não nos condizem com a nossa própria realidade. Entender que esse professor da educação básica, realmente, você é professor da educação básica? Nossa, está ganhando bastante, está ganhando pouco. E, na verdade, é pouco mesmo se nós olharmos todo o contexto. Por quê? Compreender todo esse processo. Eu trabalho 40 horas. Um exemplo de um professor. Esse professor trabalha 40 horas por semana. Ele não trabalha 40 horas por semana na escola. Ele trabalha praticamente 24 horas por dia. Para que a escola esteja ali. Aí ele começa também a ser escravo desse sistema. Porque nós temos aí que alavancar uma educação. Aí nós questionamos o que é educação. Como que se faz uma educação de qualidade. E nesse processo, a universidade também tem um papel de trazer esse conhecimento. Eu coloco em abre aspas, fecha aspas, o novo conhecimento. Mas que novo conhecimento é esse? Só que para que eu possa ter acesso a esse novo conhecimento, o periódico tem que fazer a comunicação científica, que muitas vezes é de difícil compreensão para um outro pesquisador já experiente. Imagine que não tem o hábito da leitura. E nesse processo, o periódico tem que também manter as exigências de qualificação. Aí vem qualis, fator de impacto, base de dados. Vem a cobrança do processo editorial, a parte operacional, os bastidores, que eu posso dizer com tranquilidade, menos de 1% das pessoas que fazem a editoração científica entendem que é o bastidor de um periódico científico. Entender que quando eu submeto um artigo científico para que esse periódico possa avaliar, esse artigo, em boa parte, pode passar na mão de 2, 3, 10, 12 pessoas no processo. Como que funciona isso? Então vem a sociabilização do conhecimento, como dito pelo professor Cuca. Mas para isso, eu sou cobrado também de qualificação desse periódico. Mas qualificação para quê? Para quem? Por quê? E mediante a quê? São questionamentos, na verdade. Eu tenho que pensar naquele professor. Aí vem, quem é realmente o meu leitor? Para quem eu estou escrevendo? Porque muitas vezes, por exemplo, eu, como professor, como pesquisador e como editor também, eu questiono a questão do produtivismo acadêmico. Eu amo escrever artigos científicos. Para mim, escrever 10, 20 artigos no ano, para mim não é produtivismo acadêmico. Mas para alguns, escrever um artigo por ano já é produtivismo acadêmico. E nesse processo, eu pergunto ao Flávio, no processo da divulgação científica, eu quero que você cite 3 itens mais cometidos de forma errônea pelos próprios autores quando submetem os seus artigos aos periódicos. 3 itens não é difícil. Tem algo que a gente já conversa dentro da editora algumas vezes, que é a ideia de, com o nosso trabalho, apesar de a gente estar ali na parte final, por assim dizer, né? Antes do artigo ser publicado, ele passa pela gente, o autor, aquele processo inicial, que é o processo de pesquisa, trabalho e escrita desse artigo.
Mas a gente sempre fala na ideia de, através do nosso trabalho, incentivar uma formação desses autores para que eles produzam esses artigos científicos de uma forma mais compreensível, quer queira, quer não, mais padronizada também dentro de requisitos que existem para que essa comunicação científica, que vai permitir que a divulgação seja feita de forma eficiente, aconteça. E isso de quesitos técnicos são apenas algumas normas que se tem que seguir. Mas em muitos casos a gente vai ver, e eu acho que hoje, pelo menos dentro da área da educação aqui no Brasil, uma das principais barreiras que muitos enfrentam é a questão do próprio, o que se chama de autoplágio, que existe muito essa questão de textos com altíssimo teor de similaridade, textos que buscam muito o próprio autor do artigo, e às vezes plágios também, né, ou similaridades muito altas com trechos da dissertação de uma pessoa, das vezes desse mesmo autor, que vão ser copiados de uma forma não notificada, ou seja, aquele texto que foi enviado com um objetivo anteriormente, que seria uma dissertação, que seria uma tese, ele é copiado de maneira idêntica para o corpo de um artigo. E aí falha essas questões técnicas. Um artigo acadêmico ele é uma forma muito específica de linguagem acadêmica. Ele se difere da escrita de um livro, ele se difere da escrita de uma tese, da escrita de uma dissertação. E também é um tipo de escrita que precisa ser dominado. Da mesma forma que as pessoas vão notar a diferença entre um resumo e uma resenha crítica, pelos fatores que são incorporados, você precisa ter essa noção ao escrever um artigo acadêmico, que ele precisa ser composto por uma série de elementos básicos. Seja ali resumo, palavras-chave, uma introdução que apresente de forma clara e objetiva o tema que vai ser trabalhado e o objetivo desse trabalho, um bom corpo teórico que sustente a argumentação que o autor vai utilizar naquilo, assim como uma metodologia que seja ali para embasar e para dar solidez àquele argumento. E creio que aí, já citando um segundo erro, que é um dos que eu creio que mais acontece, que seriam as notas finais, as notas conclusórias, considerações finais, que é uma parte que deveria ser puramente autoral. É ali um dos momentos que os autores têm a maior autonomia de manifestação da própria análise deles em relação ao tema trabalhado. E muitas vezes a gente vai ver que esses autores vão buscar novamente, até por um sistema de reprodução do que a gente é acostumado dentro da academia ao longo de anos e décadas que a gente passa, e vê que tudo tem que ser justificado com outro autor, com um outro trabalho, etc. E na hora de tecer as suas próprias conclusões, as suas próprias considerações sobre um tema, os autores vão lá e colocam citações diretas, colocam às vezes citações indiretas, mas tiram a própria autoria ao não colocar algo original deles naquele ponto, se restringindo muitas vezes apenas uma análise de dados objetivos, de uma entrevista ou mesmo de uma discussão, né, desses temas. E eu creio que esse é uma questão que às vezes me incomoda um pouco, que recai nesse produtivismo. Basicamente o mesmo artigo é submetido mais de uma vez, porque as mudanças que se faz de um para outro, seja porque esse autor ou o departamento onde esse autor, né, faz parte, tem exigências de publicação e de produção, e às vezes porque autores normalmente são professores, são pesquisadores, são estudantes, muitas vezes têm orientandos em números altos ou bancas, avaliação de outros artigos, uma série de outras funções, eles falta o tempo para escrever de fato o artigo, publicam coisas muito similares que acabam não sendo de fato um acréscimo. Muitas vezes vão passar pelas testes de similaridade, vão passar pela avaliação por pares, mas não vão ser um acréscimo de real à produção daquele autor, e vai dificultar ainda mais para alguém ler aqueles 2 artigos, aqueles 3 artigos e ver uma validade nisso. Acho que esses 3 quesitos aí de 2 técnicos e um pouquinho mais são coisas que eu vejo com uma certa frequência hoje em dia.
E nesse processo que o Flávio acaba de falar, ainda nós vamos fazer um podcast sobre as pílulas da produção científica, né? Eu lembro do professor Ivan, grande abraço, viu, professor Ivan? O Ivan Fortunato, do Instituto Federal. A gente brinca muito sobre isso, essa questão das pílulas, né, da produção científica. Porque esse tipo de reaproveitamento de artigos, que pega o mesmo artigo e reaproveita de 10 vezes a forma, né, é conhecido como colcha de retalhos ou artigo salame, que são pedacinhos de cada um daquele texto e se produz. Embora exista a teoria de colcha de retalhos na parte pedagógica, inclusive essa teoria é com a professora a doutora Margarete, da Unicid, existe um artigo sobre isso, mas quando nós pegamos isso e colocamos como pílula na produção científica, é aquela colcha de retalhos, ou seja, aquele artigo que é feito de várias emendas de vários textos do mesmo artigo que foi produzido 10 vezes, 20 vezes. Eu quero que vocês compreendam que quando nós falamos sobre comunicação e divulgação científica, tudo isso está envolvido. É necessário começarmos a divulgar de forma clara, de forma didática, de forma mais tranquila, para que todos possam compreender o que nós estamos dialogando aqui. Essa discussão, essa mesa hoje, inclusive, esse é o segundo podcast da editora, e eu lembro uma frase que eu aprendi aí um tempo atrás. O pouco que nós sabemos, temos que já divulgar. Vamos começar. Então, esse podcast, ele já começa nesse formato para que nós possamos levar, sim, informação, conhecimento para todos. Aqueles que já estão na vida acadêmica há muito tempo, aqueles que estão adentrando, aqueles que estão no processo de iniciação, é esse processo que a editora Ibero-Americana tem como compromisso, como propósito real. E volto a afirmar, a editora Ibero-Americana é a primeira editora brasileira oficialmente dedicada à produção científica. Certa vez eu ouvi de uma colega que somente faz ciência na universidade. E eu digo que não, todos os lugares fazem ciência. Como que é comportada essa ciência é uma outra história. Como é alicerçada essa ciência é uma outra questão também. A editora Ibero-Americana tem uma equipe com mestres, doutores, pós-doutores, mestrandos, doutorandos, que ali alicerçam uma base científica dentro da editora, para justamente poder atender a você e aos periódicos, porque nós também fazemos a gestão de periódicos científicos e por isso também nós podemos aqui estamos conversando aqui com o professor Cuca e é um prazer tê-los aqui com a gente nesse processo. É o início, eu falo que é um início de uma nova história nesse processo e eu sou muito grato e quero que cada um de vocês faça uma consideração final para nós fecharmos esse primeiro contato e claro que muitos virão pela frente. Bom, se eu posso começar a fazer esse fechamento, eu, lógico, inicialmente agradeço essa oportunidade de poder falar o que eu penso sobre, não só sobre os periódicos, mas também sobre a divulgação da ciência através de material escrito, através da produção escrita, né? Eu sou um professor, pesquisador da área de educação já há muitos anos, tenho um carinho muito especial pela revista que eu sou editor, né? Mas eu tenho que concordar não só com várias coisas do que colocamos aqui, acima de tudo, da necessidade que nós temos de se ter editoras que se preocupam em divulgar a ciência, que se preocupam em qualificar a divulgação da ciência, né? E que, acima de tudo, tenha um compromisso, para além da qualidade do material divulgado, tem um compromisso ético nessa divulgação, que tenha uma postura com a ética na relação com a sociedade, porque hoje nós estamos literalmente à mercê
de fake news. Eu ainda sou daquele tempo que chamávamos de pós-verdade, né? E esse tipo de coisa tem servido muito a não só falsear, mas como enganar ou mesmo distorcer informações que à primeira vista chegam a parecer verdadeiras. Então, além de todas essas questões de ordem técnica que o Flávio coloca, que o Anderson coloca na posição dele, nós precisamos olhar para esse lado. Essa questão da ética, que para mim hoje está ficando algo muito forte no meu modo de ver e conceber essas coisas, né? Tem sido muito cara para mim, porque ela tem sido vista cada vez menos. É muito simples hoje você fabricar coisas e divulgar. Então nós temos sim toda essa qualificação que o Flávio fala de maneira tecnicamente muito bem, essas necessidades e objetivos que o Anderson coloca. Por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e fazendo esse podcast. Espero ter outras oportunidades sim, porque isso aqui que nós falamos é muito pouco para discutir esse assunto, né? O Anderson tocou na questão do produtivismo e eu fiz uma torcida enorme para não falar disso. Mas é exatamente nesse momento que nós precisamos dar peso naquilo que de fato tem, né? Para que a gente possa cumprir com o nosso papel, né? Eu, obviamente, agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Quero muito participar outras vezes, se me for possível e se for convidado, né? Porque esse compromisso para mim da divulgação, da produção do conhecimento, com um princípio ético estabelecido e com uma qualidade técnica e científica adequada, é um sinal não só de respeito aos profissionais da minha área, mas também da nossa sociedade. Nós precisamos assumir aquilo que nós podemos fazer e que temos condições para isso. É o que eu venho tentando fazer desde que assumi a editoria dessa revista há mais de 15 anos atrás. Tá? Essa revista é mais antiga do que eu nela, né? Porque eu sou muito mais antigo do que ela, né? Mas há mais de 15 anos nós vimos qualificando essa revista e fazendo com que ela cumpra com a finalidade dela, que é divulgar o conhecimento daquilo que é produzido nas ciências da educação e na educação em geral. Que a escola nos receba. Vamos lá. Muito obrigado. Bom, também estou muito contente de estar aqui. A gente já havia, né, falado sobre essa formação de um podcast, de um lugar que pudéssemos falar tanto das questões técnicas quanto de todo esse meio acadêmico da educação e além dele também. Mas eu vou ser um pouco sucinto agora e pedir licença ao professor Cuca para usar uma frase dele que eu gostei bastante. Quando a gente está falando de como o professorado funciona no Brasil, a educação funciona, inclusive usando o termo de magistério, do que adianta um professor ou professora do interior do Brasil estudar a Constituição do Solo Parisiense. Que isso é só para fazer uma analogia aqui. De fato, isso existiu no currículo, né, da formação de professores no Brasil, mas para essa ideia que foi trazida já de que olhamos muito para fora, para muitas coisas, e nós temos aqui dentro do Brasil grandes possibilidades de expansão e de desenvolvimento, não só no Brasil, em parceria também com os países da América Latina, em especial, que a editora Ibero-Americana trabalha com diversos países, em parceria com diversas universidades internacionais, de desenvolver conhecimentos e métodos autênticos dessa região, trazendo aí, só para deixar mais um conceito para um próximo debate, para uma próxima discussão, cada vez mais debates e conversas e formações educacionais nesse sentido da decolonialidade, onde a gente cada vez mais se afasta desse eurocentrismo para vestir uma roupa que seja de fato cabível àqueles que, né, são nascidos e criados no Brasil e não importada de corpos europeus que não nos servem. É isso. Quero agradecer a presença de vocês, é uma alegria imensa mesmo.
O Flávio já trabalha com a gente há 7, 8 anos. quase 8 anos. O professor Cuca, para além de editor, que está acima de tudo isso, é um grande amigo, é um grande mentor. E para isso é muito importante estarmos aqui. Como vocês puderam ver, aqui existem N assuntos, são infinidades. O que é autoplágio, plágio, similaridade, processo de submissão, tipos de escrita científica, formação técnica, metodologia, divulgação, comprometimento ético, o que é o processo autoral, o que significa essa questão da reprodução da autoria. Então, a editora Ibero-Americana assume esse compromisso de levar até você todas essas informações para que vocês possam ter conhecimentos nessa questão da editoração científica, tanto no Brasil quanto pelo mundo. O que são periódicos, o que são tipos de artigos científicos. Então, aos poucos, vamos levar até você todas essas informações. Quero agradecer aqui a nossa equipe científica, que é composta pelo Matheus Ganico, pelo Kevin, pelo Alexander, o departamento administrativo, que é a Fernanda, os revisores e tradutores, que é a Débora, o Caio, o Fábio, o Flávio também tem essa parte de tradução, de revisão, de gestão operacional dos periódicos, da parte da editoração científica. A equipe que está produzindo aqui o podcast, que é o João Gabriel e a Natália, e também o Vitor Hugo, que é o nosso processo de relações públicas, né? Lembre-se, esse é o início, é o começo. Nós estamos começando com o que nós temos, mas o mínimo que nós temos, queremos levar até você o melhor. Acredite na editora Ibero-Americana, porque eu assumo esse compromisso com você. Dá um joinha, clica aqui, se inscreva no canal, compartilhe, ajuda a editora Ibero-Americana e os autores que possuem aqui a produção científica em vários vídeos a alcançarem inúmeros leitores e seus autores. Muito obrigado, até a próxima. 20 minutos. 20 minutos. Gente, 20 minutos? Uma hora e 12. Ah,